Bom dia, boa tarde, boa noite, isso mesmo. Não é o Gustavo que está aqui, Miguel Netinho que está aqui na área. Eu sou o produtor de podcast e eu acho que vocês já me viram por aqui em alguns episódios anteriores. Hoje o Gustavo não pôde estar aqui, mas eu estou aqui com esse desafio, grande desafio de substituir o nosso diretor do Grupo BNI Soluções. E sim, esse bate-papo aqui é o Papo Soluções, é o podcast do BNI Soluções, um grupo de referenciação aqui do Rio de Janeiro, especificamente do Recreio dos Bandeirantes, o melhor grupo de referenciação que o BNI tem. E é um prazer estar aqui, substituindo o Gustavo. E hoje eu estou aqui com um membro fundador do BNI Soluções. É um membro que começou ali a jornada do grupo junto comigo. E a gente vai lembrar aqui de algumas situações, dos casos bem legais lá do início do grupo. Bem, eu estou aqui com o fundador da Climar Condicionado, Felipe dos Santos. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Miguel? Boa noite aí. É um prazer muito grande estar falando aqui com você, né? E a todos que vão nos acompanhar aí. Tô honrado, me sinto honrado em estar aqui. É uma experiência bem bacana, primeira vez que eu participo de um podcast. Então, estou bastante feliz por essa oportunidade de estar falando um pouco do BNI, né? Um pouco também da minha profissão, da empresa, enfim. Sim, legal, maneiro, cara. Pô, seja muito bem-vindo. Eu também fico nervoso de estar aqui. Pô, né? Responsa, né, cara? Mas daqui a pouquinho fica tranquilo, tu vai ver. Vai fluir, vai fluir. Vai sim, cara. Pô, legal, eu falei aqui que a gente é membro fundador, né, do grupo BNI Soluções. E assim, cara, a minha experiência, eu já falei em alguns episódios aqui atrás, anteriores, que minha experiência foi incrível, né? Como empresário, né? Para mim, eu encaro o BNI Soluções, né? O BNI, de fato, como uma grande escola para mim, né? Como empresário, né? E aí, me conta um pouco da sua experiência do BNI até aqui, até esse momento, cara. Sim. Então, Miguel, cara, o BNI tem sido uma experiência incrível, né? Na verdade, desde o primeiro convite, né, que hoje o nosso atual presidente, Diego, né, fez, né, para mim, eu primeiro fiquei feliz por ele ter confiado, né, em me chamar para participar de um grupo tão bacana, e eu levei muito em consideração isso. Falei assim, cara, o Diego que está me convidando. O Diego tem total, né, eu respeito muito ele, um cara excelente. Então, poxa, o Diego tá me chamando para essa parada, vou lá ver, né, nas reuniões de café iniciais lá, né? Então, cara, estive em algumas reuniões de café, levei alguns amigos também, né? Então, a partir daquele momento ali, eu comecei a ver que a parada realmente funciona, né, cara? Quando você encontra pessoas com o mesmo propósito, de forma organizada, né? Porque o BNI era algo que eu fazia, mas eu fazia sozinho. Então, quando você vê pessoas ali que têm o mesmo pensamento, né, que o seu, pessoas que querem crescer, eu costumo dizer que são pessoas que colocam o sarrafo lá em cima, né, cara? Então, eu falei, cara, eu quero participar desse grupo. E aí a gente começou a construir, né, ali o grupo, né, com as conexões, convidando amigos que também têm o mesmo mindset que a gente. E quando inaugurou o grupo, de fato, eu pude entender o potencial que é mesmo. Eu tinha uma noção, mas eu não tinha uma noção completa, né? Então, a partir da inauguração, eu falei assim, caraca, a parada é séria, Cara, aquele né? evento, né? Pô, Foram quantas pessoas? Sei lá, 200 pessoas, mais de alguma 200 coisa assim. pessoas. 200 empresários, cara, a gente tendo a oportunidade de apresentar, né, a nossa empresa para pessoas que a gente nunca viu. Sim. E de empresas muito relevantes, né, cara? Isso, pô, realmente foi... Bacana. E assim, eu tenho falado isso nas minhas apresentações, que o BNI, para mim, eu poderia, nesses 2 anos, né, de grupo lançado vai fazer, né? Eu já tô 2 anos, mais de 2 anos, mas de grupo lançado mesmo, ainda vai completar ainda. Eu poderia, de alguma forma, não ter gerado nenhum negócio. Não ter tido nenhum negócio gerado para minha empresa, enfim. Porém, o que eu já aprendi dentro do BNI, para mim, faz muito sentido. Eu cresci muito depois que eu comecei a me conectar com as pessoas que fazem parte do nosso grupo, né? Do BNI Soluções. Então, assim, só tenho a agradecer mesmo e vamos elevando, né, o nível cada ano que passar aí. A gente tá junto. Verdade. Cara, eu me lembro bem, assim, que a gente na nossa reunião estruturada, né, a gente tem um momento em que os empresários, eles agradecem uns aos outros, né,
pelos negócios, né, que recebeu, assim, como referência, né? Cara, eu me lembro, assim, que você foi um destaque mês após mês, assim, sabe? Logo depois que a gente inaugurou o grupo, né? Que lançou o grupo, né? Então, assim, cara, realmente foi... ver isso acontecendo com você, com a tua empresa, foi muito legal, cara. Muito Sim, legal. sim. E você vai aprendendo, cara. Quando inaugurou o grupo, né? Que aí você começa a trabalhar com Connect. É. Cara, aquilo ali é fantástico. Você fica, cara, pô, eu preciso fazer alguma coisa para a parada acontecer. E é o Gives, né? Quando você faz, isso de forma natural vai voltando para você, né? Uhum. Então, assim como você também, né, irmão? Você já me ajudou muito. A gente colabora com. Talvez você, em algum momento, você não vai poder colaborar com a minha empresa, mas você vai colaborar com a empresa do outro colega que está lá dentro do nosso grupo. Isso, para mim, é fantástico, Yeah. né? Porque talvez a Climar Ar-Condicionado tem mais sinergia com uma outra empresa, mas eu fazendo algo em prol dessa outra empresa, essa empresa também pode ter sinergia mais com a empresa de outro, né, membro, e ele vai fazer esse negócio para outro membro também. Então é uma engrenagem onde tudo acontece. É verdade, verdade. E tu acha que o BNI, cara, ele é para todo o empresário, assim, todo empreendedor? Então, cara, eu não acredito que o BNI seja para todo empresário, né? Porque às vezes a galera chega achando que é uma coisa, acha que vai ser fácil, acha que é simples. Não, cara, tudo requer muito esforço, né? E uma das coisas que eu vejo muito é a questão da atitude positiva, né? Isso, assim, com 2 anos de grupo eu já vivenciei muitas coisas, né? E é onde eu chego, quando eu vejo alguma coisa mudando, cara, tem a atitude positiva. Porque, igual a questão de ser gives, né? Gives gain e atitude positiva, eu acho que andam muito juntos, né? Porque quando você tem atitude positiva, você está englobando muitas coisas. Às vezes o cara, poxa, cara, pô, não está sendo gerado negócio nenhum para mim. Pô, acho que eu vou sair. Eu falei, não, cara, o que está acontecendo? Como é que está sendo a sua performance dentro do grupo? O que que você acha que você precisa melhorar e tal? E ali a gente consegue fazer um raio-x e entender o porquê de fato as coisas não estão acontecendo para aquele membro. Então, assim, se você quiser entrar no BNI, você tem que saber que você vai ter que renunciar a algumas coisas, né? Obviamente. E ter muita atitude positiva. Saber que você ir lá só para passear não vai acontecer. O BNI não vai fazer aquilo que você tem que fazer, né, cara? Exatamente, exatamente. E a maioria das coisas somos nós mesmos temos que fazer, porque senão a parada não acontece. E quando você vira essa chave que de fato você entende, acabou. Acabou. Se você virar essa chave e entender de fato o que você precisa fazer para a sua empresa decolar dentro do BNI, o céu é o limite mesmo. A gente estava falando aqui antes de começar a gravar, né? Que eu não me vejo mais sendo empresário, né? E não fazer parte, né? De um grupo como esse, né, cara? De não ter essa conexão com o empresário, né? Pô, muito bom, cara. Muito bom saber aí que o BNI tem feito, né? Tem feito total diferença aí na tua empresa, cara. Sim, com certeza. Legal, eu quero conhecer um pouquinho mais da Climar Ar-Condicionado, né, cara? Eu sei que o seu trabalho, eu vou falar como cliente depois, mas eu sei que o seu trabalho ele faz total diferença dentro do caixa de uma empresa, né, cara? Sim. Né, numa escola, o que for, né? Tem ar-condicionados na tua empresa, a gente entende que está ligado diretamente com dinheiro do caixa, né? E eu sei que você trabalha com um programa, né? Então eu queria que você me falasse um pouco desse programa, o que é esse programa. A gente, com o nosso plano de manutenção e operação e controle, a gente garante para o nosso cliente que ele vai ter uma redução no custo de energia, isso aí é um fato. Ele vai prolongar a vida útil do equipamento dele, porque o cara, ele compra lá R$100 mil de equipamento, ele vai instalar as máquinas, quem que vai cuidar dessas máquinas, né? Quem que vai fazer as manutenções preventivas? Porque muitas das vezes a gente acaba... Nosso ar-condicionado só é solicitado um técnico quando já deu tá problema, nas últimas, né? Então, assim, o plano de manutenção visa a gente minimizar esses custos de manutenção corretiva. Então, a gente prolonga a vida útil do equipamento, a gente consegue reduzir os custos de manutenção corretiva. Hoje, os custos de manutenção corretiva, ô Miguel,
é assim, ele é bem variável. Ele pode chegar a um valor bem considerável. Então, se você consegue reduzir isso, aí você tá, pô, vou pagar um plano de manutenção aqui para quê? Achando que você está gastando dinheiro, mas na verdade você está investindo, né? E, cara, você prolonga a vida útil do seu equipamento ia durar 5 anos, ele vai durar 10. Então, assim, quando a máquina é cuidada, você tem... Eu poderia listar muitos outros benefícios aqui, mas, resumidamente falando, reduzir os custos no consumo de energia, prolongar a vida útil do equipamento e reduzir também os custos na manutenção corretiva do equipamento. Sim. Passa a ser uma parada cultural, né? Porque eu acho que, assim, com relação ao carro, né? O veículo, né? Sim. Eu vejo que culturalmente isso está mudando. As pessoas estão não fazendo, né? O que você falou, né? A corretiva, né? A manutenção corretiva, que já está na última, meu irmão, já acaba sendo corretiva sempre, né? E aí, cara, o pessoal acaba, não, ó, tá vendo lá a quilometragem e tal, tem que fazer a manutenção corretiva. Eu acho que isso ainda não é a realidade, né? Da questão da climatização, né? Das empresas e enfim. Eu acho que isso é uma questão cultural mesmo. Acho que... Então, Miguel, você falou algo muito importante. Quando a gente vai num cliente para fazer a implantação, né, do plano de manutenção, operação e controle, a gente faz toda uma avaliação, tá? Capacidade do equipamento, o modelo desse equipamento, a marca, número de série, tudo. Através disso, a gente monta uma proposta, a gente consegue identificar quantos dias que a gente vai precisar para executar aquela atividade, né? Se o acesso é simples, se não. Então, a gente vai ali fazer uma primeira visita, onde a gente vai fazer toda essa avaliação. Avaliamos, mandamos a proposta, o cliente fechou, beleza. O que eu vou fazer com o meu cliente? Eu vou colar QR Code dos equipamentos dele, onde ali vai ter todas as informações que nós fizemos na primeira visita. O nosso cliente vai ter nas máquinas dele o QR Code, onde se ele quiser ver, pô, a Climar teve aqui hoje, ele vai pegar o telefone dele, vai botar na foto, vai botar lá e vai aparecer tudo. O dia que a Climar foi, o que foi feito, qual vai ser a próxima visita da Climar. E dentro dessa plataforma, eu também dou um acesso para ele acessar pelo computador. Então ele vai digitar ali o nosso, né, a senha, o login e senha, e ele vai visualizar tudo, exatamente tudo. Como eu falei do controle do carro ali, né? Exato. Então, por exemplo, aqui a gente está no estúdio, aqui a máquina é uma máquina tal, capacidade tal. Então vai estar tudo separado por setores também. E ele pode também solicitar a nossa visita através dessa plataforma. Então ali a gente consegue criar um histórico. Isso é muito importante. A gente consegue criar um histórico para o nosso cliente, porque ele faz toda... A gente tem um cliente nosso lá, que assim, muitas das vezes as pessoas querem fazer a chamada no WhatsApp, né? Aí eu falo, vamos lá, chama pela plataforma, que nós vamos criar um histórico ali e eu vou te responder por ali mesmo. Então o cliente chama a gente abre a OS, manda para o técnico vai lá e executa. A OS se for uma preventiva, se for uma corretiva, porque a gente minimiza a corretiva, porém ela ainda existe, entendeu? Então, nosso plano de manutenção, operação e controle é dessa forma. Através do QR Code e plataforma que o cliente observa. E aí a manutenção vai muito do que precisa do ar-condicionado, de cada ar-condicionado, ou tipo assim, tem um padrão para poder executar ali? Não, a gente não pode ter um padrão, porque cada local requer uma atenção, né? Se eu tiver, por exemplo, uma empresa onde ela é numa rua que não tem asfalto, que passa carro o tempo inteiro, essa máquina vai sujar com muito mais frequência. Então, a gente precisa, dentro do plano, a gente tem um plano ali, né? Só que dentro disso, a gente consegue movimentar algumas coisas. Exemplo, a periodicidade que a gente chama. Eu vou lá no cliente, limpar filtro, fazer verificação da corrente do equipamento, tensão, ver a questão do rendimento do equipamento. A gente faz uma verificação do equipamento através, por exemplo, da temperatura de insuflamento, temperatura de retorno, para a gente ver como é que está rendendo esse equipamento. Beleza. Agora, se eu for num cliente onde é asfalto, passa pouco carro, aquela máquina vai sujar com muito menos frequência, né? Então, isso eu estou dando um exemplo aqui da higienização, por exemplo, mas tem que é o que mais conta, tá? A higienização, de fato, é o que mais vai mudar dentro de um plano de manutenção. E a gente consegue mudar a periodicidade de cada atividade que vai ser executada para aquele cliente específico. Legal. E falando como cliente, assim, né? Tem um serviço que eu sempre vejo fazendo, que é colocar aquela
Bolsa coletora? Aquela bolsa lá, né? E fazer aquela lavagem. De quanto tempo a gente tem que estar lavando aqui? Por exemplo, de uma forma, assim, geral, Aham. a média é que a gente faça uma limpeza a cada 6 meses. Aham. Só que a gente também, a limpeza com a bolsa coletora é uma limpeza muito bacana, porque você consegue reduzir o seu tempo de atividade, Uhum. seu HH vai lá embaixo, Uhum. e você consegue reduzir também o custo do cliente. Sim. Porque quando você vai tirar um equipamento para limpar ele, você tem que tirar ele, desmontar todinho, limpar, montar e instalar de novo. É uma nova instalação, né? Nova instalação. Tem que fazer o teste de Você gás só de não vai novo, essas fazer coisas. ali as furações das fixações, né? Aham. E você vai ter que dar a garantia para o cliente também da instalação, porque você tirou ali a conexão e teve que conectar de novo. Então o custo fica muito alto. É. E com a bolsa coletora, você acessa praticamente tudo, que é o principal, que é a turbina, a colmeia, que é aquela serpentinazinha que você vê quando vai tirar o filtro ali, a colmeia e a carenagem, né? Poeiras ali, finas ali, realmente você não acaba, algumas outras você não consegue acessar. Mas assim, vamos dizer que com o equipamento no local você limpa 100%, com a bolsa coletora você limpa 98%, vamos dizer assim. Maneiro. Pô, cara, isso é muito interessante, muito rápido, né, cara? Isso tem, assim, o cliente tem ficado muito satisfeito com esse tipo de legal, serviço. Cara, legal. Eu, como cliente, fiquei muito, assim, a diferença é brutal, né? Não é? Brutal. Agora uma pergunta assim que me veio aqui, com relação aos aparelhos, né? Hoje tem aquela coisa do dual inverter, que é dual inverter ou inverter, né? E tem os aparelhos que não tem essa tecnologia. Sim. Como que a gente, ali como consumidor ali, vai comprar, cara? Pensa, como que a gente vai escolher, né? O que eu levo em consideração para escolher os aparelhos? Então, na compra de um equipamento, Miguel, a gente... Assim, muitas das vezes, infelizmente, o cliente ele acaba comprando um equipamento sem nenhuma orientação. Chega na hora, cara, o cliente acaba instalando, mas a gente já dá o diagnóstico, cara, você não vai funcionar. Por quê? Começa pela capacidade do equipamento. O cliente, não, eu só quero comprar aqui para dar uma amenizada aqui nesse calor e tal. E o cliente está achando que está economizando, mas não está. Quando ele compra o equipamento com a capacidade térmica, com deficiência, o que vai acontecer? Exemplo, aqui, sei lá, tem 9 metros quadrados aqui. Você vai botar uma máquina de 9.000. Vamos imaginar uma de 12, só para eu enfatizar aqui. O cliente, não, vou botar uma de 9 porque eu só quero refrescar. O consumo de energia, que a gente estava conversando anteriormente, vai aumentar. Porque o equipamento, para climatizar esse ambiente aqui, ele vai demandar mais tempo. E aí entra a questão do inverter. Ele trabalha com rotação. Ele vai trabalhando por rampa. Ele vai aumentando a rotação de acordo com a temperatura que você coloca dentro do ambiente. A placa interna se comunica com a placa externa. Fala assim, ó, o Miguel tá querendo mais frio lá. Manda líquido para cá. E aí o compressor trabalha com uma frequência maior, então ele vai rotacionar. Quando ele chegar na temperatura, ele vai reduzir e vai só controlando. Entendi. Quando você compra o equipamento da forma correta, com a capacidade correta. Quando você não compra, ele trabalha em rotação alta por muito mais tempo. Entendi. Ou seja, você compra um ar inverter, mas ele está trabalhando como um ar convencional, por exemplo. Então, assim, isso conta muito. A questão do ar inverter, por exemplo, você citou o dual inverter, né? Que é um fabricante específico que usa. Ele tem 2 rotores no compressor que ele consegue climatizar com mais velocidade esse ambiente. Quando você tem um rotor só, ele vai climatizar, mas ele demora um pouco mais. Então, o dual inverter é mais específico nesse sentido aí. Então, certamente, o dual inverter seria o melhor... Sim, sim. Dentro da capacidade correta ali. Exatamente. Desse fabricante, hoje, por exemplo, ele só fabrica o dual inverter. Mas tem outros fabricantes que têm equipamentos até melhores do que esse, por exemplo, e nem a dual inverter, entendeu? Pois é. Então, o dual inverter em si, ele dá uma maior velocidade ali, mas o outro não está especificado como dual inverter, mas tem a mesma capacidade também. Legal. Cara, e com relação às boas práticas na hora da instalação, cara? Cara, muito importante isso aí. Cara, muito importante. Hoje, nós, né, da Climar Ar-Condicionado, a gente tem uma loja física também, tá, Miguel? Fica onde? Fica em Seropédica. Seropédica. Mas vocês atendem o Rio de Janeiro inteiro. Chamou, a gente está indo. Legal. E dentro na nossa loja, a gente vende todo tipo de material. A qualidade inferior, a melhor qualidade. Porque o instalador, ele tá lá, ele vai lá comprar, às vezes o cliente às vezes não quer o mais barato, enfim, isso acontece. Só que para os meus clientes, que a gente faz serviço,
a gente sempre manda orçamento pelo que a gente tem de melhor na nossa loja. Vou te dar um exemplo aqui prático, tá? É uma instalação de ar de 9.000 BTUs. Eu poderia usar um suporte de 450 milímetros, que é um suporte de 45 centímetros. Qual é a diferença? Eu tenho uma condensadora que ela está na parede aqui. Se eu boto um suporte de 45 centímetros, que dá 450 milímetros, eu vou ter um espaço menor entre a parede e a condensadora. Só que eu não uso de 450 para os meus serviços. Eu uso de 500. Eu boto um suporte maior. Por que eu boto um suporte maior? Porque quanto mais espaço eu tiver entre a parede e a minha condensadora, que é a unidade externa, a condensadora, melhor essa máquina vai respirar e melhor ela vai fazer a troca de calor. Só que o meu concorrente, talvez ele vai botar um de 450, o cliente vai lá comprar, vai ver o mais barato e vai fazer com ele. Mas ele não sabe, talvez, o motivo. Sim. Isotubo, não sei se você já ouviu falar em isotubo. É tipo aquele macarrãozinho que você coloca da tubulação. O isotubo que eu uso é um isotubo blindado, é um dos melhores do mercado, se não o melhor. Ele é blindado, ele é anti-chama. Muitas dessas instalações que eu vou ver é um cinza, cara, que dá 6 meses ali, ele tá esfarelando, entendeu? E a gente, às vezes, tenta explicar para o cliente e tal. Mas, cara, muitas das vezes isso acaba não acontecendo. E você, dentro talvez de um público que você atende, o cliente ele não está muito preocupado com a qualidade, infelizmente, né? Mas muitas vezes a gente consegue explicar ao cliente. Quando a gente explica também, o cliente entende. Caraca, pô, bacana ter essas informações que às vezes o cliente não sabe. Sim, verdade. Ele tá vendido, né? Ele tá ali, cara, me passaram aqui um orçamento. E aí o que eu falo? Cara, dá uma olhada no orçamento, vê se o que ele tá te fornecendo é exatamente o que eu tô te fornecendo. Se tiver, o preço dele tá mais barato, show de bola, né? E tem a questão da qualidade também, do pós-venda. Isso é muito importante falar aqui. Uma das nossas prioridades, ô Miguel, é dar total assistência ao cliente depois do serviço executado. Eu falo pro cliente que eu não sou um prestador de serviço só, eu sou um parceiro dele. Eu não tô ali para fazer uma instalação e ir embora. Cara, ó, meu telefone tá aqui, o telefone da nossa empresa tá aqui. Se você precisar de qualquer coisa, qualquer orientação, a hora que você... A gente, assim, dentro do horário comercial, obviamente, né? Que a gente tem vida, né? Mas, assim, eu nunca vou deixar de atender um cliente, assim, nesse sentido, principalmente pós-venda. Eu me preocupo muito mais com pós-venda do que... Porque depois, na hora que você vai lá, pega o dinheiro e vai embora... Vai embora, some. Isso acontece muito. Poxa, Felipe, o cara veio aqui, instalou o ar-condicionado, pô, nunca mais voltou. Eu falei, como que você... E você não vai correr atrás disso? Entende? Infelizmente acontece. Cara, eu vou falar um caso, assim, bem próximo, né? Foi minha sogra, cara, que chamou um cara pra gente instalar. Cara, de falar, eu faria melhor aqui nessa, né? Pô, passa por aqui, faz dessa forma, cara. E o que aconteceu foi o seguinte, meu irmão. 2 meses já deu problema. Já deu problema, porque o cara passou o tubo pro lugar errado. Enfim, cara, eu acho que isso é uma coisa realmente... Mas falando de caso, assim, você tem algum caso, de repente, que você queira falar? Pode falar. Então, vou te falar, a gente pegou uma obra agora, no Recreio, e a gente fez a visita técnica, e o cliente, no início do contato com a gente, ele falou exatamente o que ele queria. Eu falei assim, a gente poderia fazer uma visita só para a gente avaliar exatamente? Ah, não, pode ir. Aí nós fomos lá, avaliamos e assim, todas as infras, já tinha infra passada lá. Infraestrutura que a gente fala são tubulações. Às vezes você quer uma unidade interna aqui, mas a unidade externa vai ficar lá do outro lado. Entendi. Você não quer aquela tubulação aparecendo, você vai embutir, vai passar por cima do forro, né? Isso é infraestrutura que a gente chama, dentro da climatização. E aí a gente foi lá, chegou na hora, cara, ele não ia poder ficar com nenhuma infraestrutura. Primeiro, as máquinas que ele ia colocar lá, os tubos eram diferentes, a bitola do tubo. Que cada fabricante, cada marca, tem as suas particularidades com relação... E esse cliente, pô, fez certo, cara. Ele chamou a gente antes de tudo, né? Nós fomos lá, identificamos que as tubulações eram bitolas diferentes, que não seria o ideal. Ele tá fazendo uma obra, pô, cara, o sonho da pessoa, a casa dele. Por isso, cara, se você puder, investe, mas faz direitinho, sem adaptação, nada disso. Tudo bem, filho. E aí a gente foi conversando e eu fui vendo erros. Por exemplo, esse isotubo que eu te falei, o macarrão, além do que estava lá, era o cinza, aquele cinza que eu te falei que esfarela, ele usou um isotubo para botar
2 tubulações. Porque aquele isotubo é para que as tubulações não se encostem. Para que elas não tenham nenhuma interferência no calor uma da outra. Uhum. Então, o que a pessoa fez? Para economizar, usou o cinza, botou um isotubo um pouco maior, pegou os 2 tubos e fez toda a tubulação com 2 tubos. Um tubulação encostando na outra, né? Contato com a outra. Então, outra coisa muito importante. Conduíte, na passagem da tubulação, a gente sempre passa conduíte. Por quê? Depois que eu fechar a parede, se der partir um fio de comunicação entre uma unidade e a outra, como é que eu vou trocar? A gente está com um cliente com um problema esse. Ele fez a infraestrutura com com um pedreiro. A gente foi lá, vendemos as máquinas para ele. E, inclusive, esses 2 clientes que eu estou mencionando aqui foi através do BNI, tá? Muito importante falar isso. No qual partiu o fio de comunicação entre unidade interna e externa. E o cliente ficou sem equipamento. Pô. Caraca. E aí, tá tendo agora, vai ver com a construtora como é que vai fazer pra gente refazer toda essa questão. Por quê? Você vai passar a tubulação, a infraestrutura, passa com um conduíte junto. Deu ruim. Nosso carioquês aqui, né? Deu ruim. Puxa um fio e passa outro com a guia. Acabou, tá resolvido. Lá não tava, esse cliente novo agora, que deu esse problema de um isotubo só, não tava com a bitola certa, tava com o isotubo só tampando as 2 tubulações e tava sem conduíte também. No caso de problemas, infelizmente, ele ia ter que quebrar tudo de novo. Caramba, cara. Muito importante. Muito. Então, gente, ó, por favor, tá na sua obra, sua empresa, sua escola, seu negócio, precisa de um profissional de climatização, cara. Esse cara e a Climar é, assim, a nossa indicação por conta disso, desses cuidados que às vezes a gente quer economizar e acaba se dando mal, né? Exatamente. Agora é o seguinte, sou uma empresa, quero contratar uma empresa de climatização. O que essa empresa de climatização deve ter? Então, primeiro, comprometimento, respeito, né? E transparência. Porque assim, Miguel, vamos dizer que você não me conhecesse, você estivesse me contratando nesse exato momento aqui. Você vai confiar em mim, né? Você tem que confiar. E muitas das vezes você consegue descobrir isso só depois. Então, uma empresa precisa ter pontualidade, né? E evidência, cara. Quando eu falo de transparência, eu falo de evidência. Essa plataforma que eu mencionei para você do nosso contrato de manutenção, todos os nossos contratos, a gente insere essa plataforma e dá para o nosso cliente. Todas as nossas visitas, a gente evidencia o que está sendo feito. Então, o cliente está vendo. Ele está vendo o dia que a gente foi, o que foi feito. Ele está visualizando também. Então, isso é muito importante, né? E se eu não tivesse plataforma, eu faria isso através do WhatsApp, por exemplo, né? Então, eu acho que esse comprometimento, essa transparência, respeito e seriedade com o cliente, isso acho que não pode faltar, senão não dá certo. Muito bom, muito bom. Existe algum selo, alguma coisa que a sua empresa, que a empresa ela precisa ter para poder atender algum tipo de fabricante, né? Tem, por exemplo, nós vendemos equipamentos, né? Todos os equipamentos que nós vendemos, a gente consegue dar a garantia total, né? E, consecutivamente, a gente dá a garantia do equipamento e da instalação também. Quando não o cliente não compra com a gente, nós estamos credenciados pela LG, pela Hitachi, pela York. A própria empresa, pela ela... Sprint Midea. Maneiro. Nós somos credenciados diversos fabricantes, vamos dizer que a maioria, né? Então, e além disso, quando a gente faz a instalação, que é um fabricante que a gente não é credenciado, eu evidencio tudo. Então, a gente faz a instalação nos padrões. Metragem mínima, respeitando a metragem mínima, respeitando esse espaço que eu te falei da condensadora com a parede, respeitando o espaço da evaporadora com o teto. Se precisar adicionar fluido refrigerante, porque às vezes o fabricante ele manda para uma certa metragem. Quando ultrapassa essa metragem, a gente tem que adicionar, fazer a carga através de balança. Eu não posso dar uma carga só por pressão, eu tenho que dar através de massa, né? Porque a gente bota a nossa balança de precisão, bota o fluido refrigerante ali, e a gente sabe exatamente quantas gramas tem que entrar. Então, vai entrar a gramatura certinho. Então, a questão da certificação, quando você evidencia tudo isso, quando você não tem,
o cliente vai lá, a assistência que for lá, o cliente vai ter ali um laudo, que a gente monta um laudo e manda para o cliente, e vai mostrar aquilo ali e tá tudo certo. Bem, Felipe, legal, cara, muito bom saber disso tudo, tirar todas essas dúvidas. Eu tenho, na verdade, várias outras dúvidas, mas não vai dar tempo, porque amanhã a gente... Infelizmente. Amanhã, às 6h30 da manhã, estamos reunidos no Absoluto, aqui no Recreio, né? No Absoluto Tower, né? Que isso? Caraca, mandei. Aí, manda muito, ele manda muito, filho. E estamos reunidos, né? O Grupo BNI Soluções. Você que entende que a sua empresa precisa, né, do BNI, a gente tem aqui as informações do QR Code. E aí a gente vai passar todas as informações que você precisa para estar reunido conosco. A gente vai te receber com maior alegria, receber a sua empresa, seus funcionários. Eu tenho certeza que é um lugar onde você realmente vai se sentir acolhido. Como o Felipe falou aqui no início, né? Pessoas que estão querendo realmente crescer junto, tem a mesma mindset que você, né? De crescimento. Certamente esse grupo é um grupo onde você, a sua empresa, deve estar. Bem, Felipe, deixa aí o seu arroba, o site, telefone, tudo que vocês precisam e também sua mensagem final aí. Sim. Cara, quero agradecer, né? Pô, foi muito bom estar aqui contigo, conversando, explicando algumas coisas, né? Para nossos ouvintes também, né? Eu acho que é muito importante que o cliente ouve muito importante falar isso, Miguel. Eu não procuro muitos seguidores no Instagram. Eu quero que os meus clientes me sigam no Instagram. Legal. Eu não preciso ter 50 mil seguidores. Se eu tiver 1.000 e aqueles 1.000 seguidores forem meus clientes, eu estou satisfeitíssimo. Então, a gente agradece essa oportunidade, né? A Climar Ar-Condicionado está à disposição em todo o território do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, por enquanto. Do Rio de Janeiro, né? O nosso Instagram é @climar_arcondicionado. O nosso site é www.climararcondicionado.com. Ali você consegue encontrar a gente. Se botar no Google também, Climar Ar-Condicionado vai aparecer. Legal. Então, estou muito feliz de participar. Espero que esse podcast aqui faça diferença na vida das pessoas que não têm muito conhecimento nesse sentido. Sim. Que eu acho que é muito importante. Foi muito agregador, eu falo com os clientes, cara, certamente. eu quero que vocês entendam pelo menos o básico. Porque se alguém vier aqui fazer algo errado, você pelo menos vai ter uma noção. Isso é muito importante. Verdade. Pô, cara, obrigado pela tua colaboração aí, por você ter vindo. Pô, e eu tenho certeza que se eu tivesse aqui mais 10 perguntas, você ia responder com maior alegria, assim. Muito obrigado pelas dúvidas que você tirou da gente aqui. Bem, gente, você que está afim de contratar uma empresa tecnológica, cara, isso é muito maneiro. Uma empresa tecnológica, uma empresa que vai, assim, te ajudar a você economizar. Climar Ar-Condicionado. Felipe, muito obrigado mais uma vez. E é isso, nos vemos na próxima aí.